Então mantenha o seu foco, mantenha a sua fé no lugar aonde ela deve estar, na rocha. Porque você é Pedro, você é pedra. Você é Pedro, você é pedra. E sobre o qual Deus edificará. Edificará uma igreja tão exuberante que nem as portas do inferno resistirão a você. E não é só isso. Você já tem, sendo convertido, sendo pedra, o acesso total ao reino dos céus, ao reino de Deus. Livre e total. E você já tem as chaves que abrem qualquer porta. E você já tem um sim na terra e vai ter um sim no céu, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, juntamente com a nossa família. Senhor, Senhor, como é bom estar aqui. Como é bom, meu Deus, ver os Seus filhos, aqueles que entenderam o propósito da sua vida, estarem bem firmados, fincados, meu Deus, com as suas estacas, neste lugar, sabendo que foram plantados aqui, sabendo que estão construindo uma vida na rocha, que é Jesus Cristo. Meu Deus, da mesma forma, o Senhor nos ensina e o Senhor nos mostra na vida de Pedro, que ele, ao momento, meu Deus, que ele viu e teve o discernimento de enxergar, Tu és o Cristo, Tu és o ungido, Tu és o Filho de Deus. Neste momento, o Senhor disse, abençoado é você, porque isso só pode ser revelado pelo Espírito. No momento, meu Deus, quando nós entendemos quem o Senhor é, nós descobrimos quem nós somos e por que fomos criados. Não há como, meu Deus, encontrar identidade fora de Ti, Senhor. É o Senhor que constrói a nossa identidade, é porque, meu Deus, nós temos a consciência hoje que só o fabricante conhece o produto. Meu Deus, é aquele que sabe por que fez e sabe para que serve e sabe qual é as funções que nós devemos exercitar. Meu Deus, executar. Meu Pai, que cada um enxergue para que foi criado, a unção e os talentos que recebeu, o poder e a graça, o favor, meu Deus, e as virtudes, o fruto do Espírito, Senhor, tudo que o Senhor derramou e despejou sobre cada um de nós. Nós somos um povo de poder e autoridade, nós temos o poder e a autoridade, nós temos poder e autoridade sobre tudo, meu Pai, sobre tudo, sobre os céus e a terra. E que cada um, meu Deus, possa enxergar e exercitar e praticar esta autoridade que já recebeu. Que nós não, meu Pai, que nós não venhamos enxergar e ver muitos se desanimando na fé, mas que você seja fortalecido neste momento, fortaleça a sua fé. Que você veja a sua fé sendo fortalecida. Receba a graça, receba a vida. Receba vida, força, ânimo dentro de você. Receba a esperança. Veja o Senhor te levantando, te energizando. Aquilo que roubava a sua paz, aquilo que roubava a sua alegria, aquilo que sugava as suas forças. Uma vida, uma mente dividida caindo por terra a partir de hoje. Eu declaro você fortalecido no Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo, meu Deus, a vida do nosso povo, daqueles que estão aqui, meu Deus, presencialmente, aqueles que estão, meu Deus, pelas redes. Eu abençoo a sua vida. Consagro a sua segunda-feira e consagro os seus projetos. Eu declaro os seus projetos
concretizados e abençoados. Eu abençoo e entrego esta reunião em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2026, pense grande. Fala para essa pessoa, pense grande. Creia no que Deus fará na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus. Simão ou Pedro? Simão ou Pedro, se eu perguntar para você, você está mais para Simão, essa pessoa oscilante, instável, que fala demais, que sempre quer resolver as coisas na força do braço, acredita que é alguém que não é, ou Pedro, essa rocha, e sobre o qual edificarei a minha igreja. Você não descobre quem você é na presença das pessoas, você só descobre quem você é na presença de Deus. Repita comigo, eu só vou descobrir quem realmente sou na presença do Pai. Chega um momento em nossa vida em que não é mais os que os nossos pais, professores, pastores ou pessoas que dizem sobre Jesus, mas o que cada um de nós sabe e pensa sobre Ele. A verdade é que você só descobrirá quem é a partir do momento que você souber quem é Jesus. Isso significa que a nossa identidade é revelada quando nós sabemos quem é o Senhor. Isso só acontece com o dia a dia. Eu penso assim que nós descobrimos mais quem é o Senhor nas aflições, no que nas bênçãos, no que nas vitórias. Às vezes você passou muito tempo na vida repetindo o que outros disseram sobre Cristo. E agora o Espírito Santo puxa para um entendimento profundo, para um outro nível. E eu acredito que chegou a hora de você saber quem é Deus por meio de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Você dá oportunidade para que o Senhor se revele a você? Você é uma pessoa flexível. No momento que situações não estão andando, não estão fluindo, não estão caminhando, você se pergunta o que está acontecendo, porque o erro está em mim. Você se questiona a todo momento? Porque nós precisamos nos questionar e não adianta apontar para todos os lados, porque o problema foi esse, aquele, a economia, a igreja, eu tenho que botar aquela historinha, né? A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Não funciona assim. Quanto mais você aponta, menos autorresponsabilidade você tem e mais você está dizendo para todos que você não tem o controle da sua vida. Você não pode mudar o seu destino. E simplesmente você nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Não, isso não é real. Eu gosto de um vídeo que algumas pessoas, alguns cristãos algumas igrejas estão fazendo, né, que pergunta quando você nasceu. E alguns falam a idade do seu nascimento, outros do seu batismo. Então você precisa entender, você nasceu a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você renunciou às suas vontades, quando você negou a si mesmo, quando você pegou a cruz, quando você se vestiu do seu propósito, aí sim você nasceu de novo. E eu não sei qual é a data, mas pode ser que não seja uma data tão longa. Então, se você nasceu há 2, 3, 4 anos, então você pega uma criança de 2, 3, 4 anos e você vai entender muitas coisas. Existe um processo. E eu preciso respeitar os processos. Eu não posso fugir dos processos. Quando chegou às vilas, Mateus 16. Quando chegou às vilas de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Jesus perguntou para aqueles discípulos, o que o povo está falando aí sobre mim?
Eles responderam: alguns pensam que é João Batista, outros acham que é Elias, há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu: e vocês? O que acham que eu sou? O que acham que eu sou? Simão declarou: tu és o Cristo. E para mim eu preciso parar um pouco aqui para você entender algumas coisas. Primeiro, Jesus perguntou: o que estão dizendo que eu sou? Porque por muitas vezes, ou melhor, por uma vida, nós encontramos a nossa identidade por pessoas que querem revelar um Deus que na visão dela é o Deus, né? O Deus, mas muitas vezes é um Deus que não dá vitória, é um Deus que não cura, é um Deus que não liberta, é um Deus que não prospera. Então, nós, por muito tempo, muitas vezes por um ensino, ou por uma preguiça, eu não sei, nós conhecemos Jesus através de pessoas. E eu já disse aqui, como é importante, dando uma pausinha aqui na palavra, como é importante a figura do Pai. Porque o Pai é a introdução de Deus nessa terra. E quando eu vejo tantas crianças e tantos jovens não conseguindo fechar os olhos, não conseguindo orar, não conseguindo se relacionar com Deus, é porque o Pai, por muito tempo, foi um Pai que não representava o verdadeiro Pai. Não era um Pai paciente, não era um Pai amoroso, não é um Pai que colocou uma identidade forte, mas colocou uma identidade fraca. Não era um Pai que as palavras que saíam da sua boca levantavam, mas era um Pai que as palavras destruíam, derrubavam, arruinavam, humilhavam, envergonhavam. As palavras pesadas. E você vê uma dificuldade na construção de uma identidade forte. Então hoje você precisa entender que Deus está chamando para você não mais conhecer a Deus por pessoas, mas conhecer a Deus por uma intimidade, por algo pessoal, como a Bíblia ainda fala e nos ensina que essa intimidade é como um casal, né? Um homem e uma mulher, uma intimidade profunda. E aqui o Senhor disse: quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo. Ele poderia ter parado aí, mas ele disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Senhor que veio, o Senhor que é o nosso Messias, o Senhor que veio para resgatar, o Senhor que veio para nos redimir, para cortar o véu, para levar o pecado da humanidade. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão. Porque uma pessoa que consegue enxergar que em Jesus é tudo o que você precisa. Ele é o que te redime, Ele é o que te fortalece, Ele é o Filho de Deus que detém todo o poder e autoridade. Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou as respostas dos livros, nem citou algum professor, meu pai, nem algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Nesse momento, quando nós enxergamos quem é Deus, no momento que nós encontramos e temos a revelação de quem é Deus nas nossas vidas, é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Deus vivo, a sua identidade, a sua vida muda. Agora vou dizer quem você é de verdade. Porque no momento que você sabe quem é Deus, você vai saber quem é você. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre o qual vou edificar minha igreja. No momento que você revela, você tem a revelação do próprio Deus de quem é Jesus, você agora, o seu caráter é mudado. O seu nome é trocado. O seu destino é alterado, o seu propósito
começa a ser construído no Senhor. No momento que você sabe quem é Deus, você não é mais oscilante, você se torna uma rocha, uma pessoa convicta, uma pessoa com identidade forte. Ninguém vai te levar com nenhuma nova doutrina. Nenhum sentimento pode mais te escravizar. Valores baixos não podem mais induzir as suas decisões. Deuses foram derrubados, destruídos, e agora só um Deus prevalece na sua vida. Pessoas não te levam, você leva pessoas. Você entende quem é você, você entende que através do sangue de Jesus, do poder que Deus o entregou, você se torna um instrumento de cura, um instrumento de sabedoria. Então você não é mais uma pessoa flexível ao mundo. Você não se amolda mais aos padrões do mundo, você está convicto, como a palavra de Deus diz ainda em Isaías 54, finque as suas estacas. Como em Isaías 22, falando para o Eliaquim, eu firmarei a sua estaca, e toda a sua família se sentirá honrada por causa de você. Porque ninguém mais pode te mover. Você tem uma convicção, e corte minha cabeça, mas não vão tirar mais aquilo que realmente é real, é verdadeiro, é importante para mim. Quando nós não damos a importância, quando nós não damos o valor, nós podemos agir e ter um comportamento como a própria Marta, como eu disse no sábado. Marta não estava cometendo nenhum pecado. Mas ela não estava dando valor, porque serviço sempre você terá. Sempre terá mais um prato sujo, sempre vai ter mais uma roupa, sempre vai ter mais um cliente, sempre vai ter mais um pedido que os seus filhos farão, sempre vai ter mais um pedido que a sua esposa ou seu marido vai te pedir para você trocar o que é importante para aquilo que é urgente na visão de muitos. Não viva uma vida reativa, viva uma vida preventiva, sempre se precavendo. E sempre priorizando aquilo que é realmente importante. Tem pessoas que vivem apagando incêndio. E é por isso que vivem uma vida oscilante. Porque estão vivendo como Marta e não como Maria. Porque tudo que Marta estava fazendo poderiam tirar dela. Mas ninguém tirou aquilo que Maria colocou dentro dela. Tudo que Marta estava fazendo. Mas o que Jesus disse? Maria escolheu a boa parte e ninguém pode tirar isso dela. Quando você escolhe a boa parte, quando você prioriza, quando você coloca como importante os momentos que você tem com Jesus, quando você para de escutar e você começa a ouvir a palavra de Deus, porque na visão de Marta era só um radinho. Já viu aqueles radinhos, né, de pilha? Você vai no interior, tem muito disso nas praças. Está lá os idosos, os senhores ali estão jogando o seu truco, estão jogando ali sua dama e o radinho está do lado. Não sabe o que está passando, mas se tornou só um barulho. A palavra de Deus não pode ser um barulho na sua vida. A palavra de Deus precisa ser a sua luz, a sua direção, a sua comida, a sua força. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não decidir priorizar a Deus, você vai priorizar outras coisas. Não dá para você estar um pé no mundo e um pé na igreja. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. E essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja, uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Você é uma igreja, Jesus estava dizendo a Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Deus está falando que
através desta rocha, a rocha é Jesus, você se torna uma pessoa resiliente, uma pessoa antifrágil, uma pessoa forte. E você se torna uma pessoa tão exuberante, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, com tanto poder e autoridade, que o inferno não poderá obstruir nenhum laço, nenhuma armadilha, nenhuma praga pode chegar à sua tenda, nenhuma ferramenta que foi preparada e nenhuma língua que se levantou contra você vai resistir. E não, isso não é tudo, vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e as chaves para abrir qualquer porta. Diga, eu tenho acesso livre e total. Isso é muito importante. Livre e total. Livre e total. Você tem acesso livre e total. Tudo que Deus te promete é seu. E se você possuir e acreditar, você vive. Você não tem obstrução, você pode ser, você pode gerar a sua própria conexão, o seu relacionamento, você não precisa de intermediários. É livre e total. O Senhor quer um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Ele quer um relacionamento total, Ele quer uma conexão direta. Pare de colocar intermediários. Pare de buscar outras pessoas que te revelem quem é Deus. Deus quer revelar Deus na sua vida. Deus quer revelar quem é Ele para você e o que você pode fazer com Ele. Isso não é tudo, vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus. E o que o reino de Deus nos dá? O reino de Deus nos dá alegria, força, longevidade. O Senhor nos dá paz. O Senhor nos dá prosperidade e abundância. O que você quer? O que você enxerga? O que você busca? O reino de Deus tem tudo o que você precisa. E as chaves para abrir qualquer porta. Você tem as chaves. Você tem as chaves para abrir qualquer porta fechada, portas bloqueadas, portas que até hoje você não tinha acesso. Com Deus você tem acesso. Você se torna quase um chaveiro. Tudo que você botar vai abrir. Sem mais barreiras entre os céus e a terra. E a terra e o céu. Um sim na terra. Repita comigo, um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que o povo estava dizendo? O povo estava dizendo, eles enxergavam e não enxergavam Jesus como Messias, não enxergavam Jesus como Cristo, muito menos como Filho de Deus. E eu acredito que existem esses 3 tipos de cristãos. Crente cristão, né? Aquele que acha que é só mais um. Aquele que conhece como Simão. Mas na pressão cede. Fala que consegue. Fala que eu irei à prisão e à morte com o Senhor. Ele disse, Simão, não amanhã, nem semana que vem, eu estou colocando essas palavras, tá, gente? Mas é hoje. Hoje ainda você vai me negar 3 vezes. Esse é o problema de muitas pessoas, não se conhecem. Mas no momento que vem o problema, no momento que vem a pressão, a dificuldade, aí você começa a se conhecer. E no momento que você vê que você não era aquele que você falava, mas você é aquilo que você pratica, e não aquilo que você fala, mas é aquilo que você pratica, ali que começa o nascimento de Pedro. Quando você enxerga que realmente o que você falava, era uma imagem distorcida. Era uma imagem distorcida. É algo que você até queria que fosse, mas não é. Você só vai saber quem você é no momento que mexer no seu conforto. No momento que mexer nas suas circunstâncias. No momento que doer, você vai saber quem você é. Onde há paz, onde está tudo bem, não, está tudo certo, você não vai ainda saber se você é Pedro ou Simão. Mas no momento que doer, no momento que a pressão vir,
no momento que as circunstâncias forem mudadas, aí sim, isso vai te gerar consciência, isso vai te gerar luz, isso vai realmente mostrar quem é você de fato. A Bíblia diz, aqui em Lucas 22, Simão, Simão, Satanás pediu para você. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Quando você vê o processo da extração da semente do trigo, é muito interessante. Ela precisa ser esmagada, debulhada. E quanto mais você aperta, você bate, tem os processos. Alguns vão pegar o maço aqui, as espiguinhas ali de trigo, e vão botar num tronco e vai bater. Até que as espiguinhas, as sementes soltarem. Outros eles fazem quase um chão, né, todo um chão, e vão passando madeiras por cima até soltar na pressão. E no momento que é para separar, eles vão pegando pás e vão jogando para cima. E o vento separa o trigo do joio, das palhas. Vai separando. E depois você pega todo esse trigo e você vai pegar uma peneira e você vai mexendo até tirar e só deixar aquilo que realmente é trigo. E é interessante que o Senhor, Ele não falou que Ele se levantou para impedir a obra de Satanás. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Ele não estava te livrando. Aqui Ele não estava livrando eles do problema, mas que a sua fé fosse fortalecida no problema. O Senhor não vai te livrar da guerra, mas o Senhor vai te livrar na guerra. E o que nós precisamos fazer é nos fortalecer no Senhor, e você também fortalecer os seus irmãos. Porque passar pelos testes você passará. Passar pelo fogo você também passará. Paulo ainda diz isso. Quando passares pelo fogo, as suas obras serão reveladas. E aí sim, vão saber se é de ouro, é de prata, é de madeira, é de palha, é de feno. É quando passar pelo fogo. E o que Jesus estava dizendo, mas eu orei por vocês. Uma pessoa que ainda é Simão na vida, você precisa orar por ela, para que a sua fé não desfaleça. Muitos estão desfalecendo na fé no melhor momento da vida. Muitos não estão aguentando passar um dia no deserto. Muitos não aguentam ser rejeitados. Muitos não aguentam. E infelizmente isso é um padrão na vida de muitos. Começa esse propósito, mas não consegue terminar. Mas quando termina, se conseguir terminar e não receber nada, também está saindo. Porque Deus só é bom se te dar alguma coisa, Mas você sabe qual é o problema? Deus sempre dá tudo o que você precisa. Tudo o que você necessita e não tudo o que você deseja. Isso é um ponto muito importante. Deus nunca deixou faltar nada do povo do deserto. As roupas não se rasgavam, os pés não se inchavam. À noite ele era essa coluna de fogo. De manhã ele era a nuvem que protegia do sol. O pão não faltava, não, tudo o que eles precisavam, tudo que eles necessitavam, Deus dava. No momento que não tinha água, tirou da rocha. Até no momento das rebeldias, quando eles se misturavam, os estrangeiros começaram a pipocar na cabeça daquele povo fraco, oscilante. Eles começaram a questionar mais uma vez, pela 30ª, 40ª vez. Mas nós queríamos uma carne, queria uma carninha.
O Senhor falou, não, você vai ter, vocês vão ter carne, mas vai comer tanto, e não vai ser uma refeição, vai ser por 30 dias, e a carne vai sair pelo nariz. E depois que Deus dá, Deus ainda trata, para mostrar que você não pode limitar o poder de Deus. Nós não podemos desrespeitar a Deus. E também, que para mim é mais forte isso, é você desprezar aquilo que você já recebeu. Quantas coisas nós já recebemos, mas nós não damos valor. Será que ainda você tem o seu hábito de agradecer o Senhor pela vida? Agradecer o Senhor por poder ver, falar, andar, tocar, por comer, por ter uma cama? Será que nós agradecemos pelas pequenas coisas? Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Jesus, ele agradeceu pelos 5 pães e 2 peixinhos e ali virou uma multiplicação. Algo que não podia ser contada. Todas as vezes que nós vemos pessoas dando valor pelo pouco, Deus o coloca no muito. Isso é um padrão de Deus. Porque Deus quer que você veja tudo o que Ele está fazendo na sua vida. Porque se você ver tudo, você não vai ficar como o povo do deserto, aquele povo que o Egito não saiu deles. É um povo que não via o que estava sendo feito. Nós estamos numa arca. Nós estamos protegidos, zelados por Deus. Bispo, mas eu não recebi ainda a minha Mercedes, eu não recebi minha BMW, mas você tem perna? Então agradeça pelas suas pernas. Você tem condição de pegar um ônibus? Agradeça por isso. Bispo, está falando para eu ser conformado? Não. Eu estou falando para você ser grato. É 2 coisas diferentes. Seja grato e não conformado. Seja grato. Seja grato na alegria, na doença. Seja grato, entenda o tempo, os tempos e tudo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Os grandes homens viveram grandes milagres quando esperaram muito tempo. Um grande tempo. É uma construção. As coisas de Deus podem não ser rápidas, mas é eterna. É duradoura. Eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Porque ainda você não é convertido, Pedro, você é o famoso convencido. Então você ainda não conhece, porque o convertido, não permitirá que a sua fé desfaleça. O convertido passa pelo fogo. O convertido agradece por todas as circunstâncias. O convertido que quando olha para o problema fala, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Quando eu pego alguns versículos como, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos é revelada. Em 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Este é o meu consolo no sofrimento, a tua promessa me dá vida. Salmo 119, 50. Então eu penso assim, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Eu estou pronto. Agora vamos pegar de uma outra maneira, em uma outra perspectiva. Eu estou pronto para perder a minha liberdade. Você está pronto para perder a sua liberdade? Aquilo que você chama de liberdade. Você está pronto para matar muitas coisas na sua vida? Você está pronto para matar essas amizades tóxicas, esses comportamentos oscilantes? Você está pronto a matar essa maldita distração, essa preguiça, essa procrastinação? Você está pronto a matar a si mesmo? Porque aquele que der a sua vida por mim e pelo Evangelho,
Será que nós estamos prontos para dar a nossa vida a um grande propósito? Será que nós construímos um grande porquê na nossa vida? Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. E aí Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Você negará que me conhece. Hoje. O Pedro de hoje, porque o Pedro de amanhã pode voltar a falar: ele é o Messias, ele é o Cristo. Não, porque o Pedro de hoje é o Pedro de hoje, não é o Pedro de amanhã, porque eu não sei o que eu vou ter amanhã. Infelizmente, as pessoas mudam quando ainda são convencidas. Pessoas que você está vendo muito nesse carnaval. Quantas pessoas falando: eu sou crente, eu sou cristão. E lá pulando, e fazendo a festa, e relativizando tudo, e mostrando: não, porta larga ainda é porta, ainda dá para fazer, ainda não, porque Cristo, Deus é amor, mas não tem justiça, não tem renúncia, não tem sacrifício. Precisa ter sacrifício, preste atenção. Não leve a arca da aliança em carroção novo. Não faça do seu jeito. Porque a visão de um cego é diferente de uma visão daquele que tem olhos. Não cobre vida de quem está morto. Pare de achar que o padrão que o outro tem, você pode praticar. Deus quer que você pare de se espelhar em histórias de outras pessoas e crie a sua própria história. Pare de ficar no barco vendo Pedro andar sobre as águas e seja o Pedro que conte a sua própria história e pare de contar a história dos outros. Nós somos bons contadores de histórias, mas poucos contadores da própria história. Muitos não têm história, porque muitos não pagam um preço. Para levar a arca do Senhor, na posição de Davi, não adianta. Não adianta. Eu gosto muito dessa passagem que a bispa trouxe ontem, porque ele fez tudo, a intenção era muito boa. Ele queria a arca da aliança, ele trouxe os 30.000 guerreiros, ele pegou todos os músicos e era uma festa, e os símbolos e os tamborins e todo mundo naquela festa. No momento que a arca balançou, Uzá colocou a mão, e a Bíblia diz de forma irreverente, ali ele morreu. E aquele lugar foi chamado de Pérez Uzá. E é muito interessante o após isso. Davi ficou com medo. Presta muita atenção, pessoal. Davi ficou com medo. E perguntou para si: como eu vou levar a arca da aliança? E deixou na casa de Obed-edom. A pessoa que gerou o problema não será aquela que resolverá o problema. Você não pergunta para si, mas você pergunta para Deus. Você consulta os levitas, você olha nos livros. Você não tem que criar um monstro na sua cabeça, um medo, algo que não existe. Porque não é o levar, mas como levar a arca da aliança. Muitos estão levando de maneira errada. E é por isso que não tem vitórias. Porque pelo seu nível de consciência você não pode agir e praticar e reagir como você está agindo e reagindo. Você já conhece muito a palavra e Deus não vai aceitar você levar em um carroção sem nenhum sacrifício. Preste atenção, para levar a arca da aliança tem que ter ombrinho, tem que ter ombro. Tem que colocar varão no ombro, tem que cada 6 passos é no ombro, tem que ter sacrifício. Não adianta fazer o que é fácil,
Quem faz o que é fácil permanece fraco. Deus quer que você leve da maneira correta, porque você vai valorizar a arca de Deus depois que você levar com muito sacrifício. Faz sacrifício do seu corpo, a sua carne e sacrifício financeiro também. Pode observar, sacrifício financeiro, cada 6 passos era feito um sacrifício. Tem que ter sacrifício para levar a arca. Você precisa passar pelos processos. Tem pessoas que não querem passar pelos processos. E eu vejo aqui, Satanás está peneirando pessoas. E essas pessoas estão desfalecendo a sua fé. Aonde está o povo resiliente? Aonde está o povo forte? Aonde está aqueles que acreditam e creem na palavra e não permite que nada tire essa palavra de você? Todo cristão convertido, repita comigo, todo cristão convertido é resiliente. Mas a sua resiliência não se baseia em força de vontade, mas sim na confiança inabalável em Deus, no caráter de Deus e nas promessas de Deus. A resiliência cristã é a capacidade de passar por tribulações e provações, mantendo totalmente a sua confiança, a sua lealdade e a sua fidelidade nele. Acreditando que se eu esperar no Senhor no tempo certo, eu vou voar como águias. Eu espero na palavra, eu espero, independente de onde Ele me coloca, eu vou esperar no Senhor e vou ter esperança naquilo que Ele falou, naquilo que Ele disse, porque Ele não mente. Céus e terras passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir. E a maturidade espiritual. Eu gosto quando nós pegamos alguns pontos centrais da resiliência. A resiliência no indivíduo é quando ele passa por crises, mas ele não enxerga becos sem saídas ou dificuldades, mas ele interpreta como um processo de refino e aprendizado. Ele se baseia nos textos como Romanos 5, 3 ao 5. Eu vou até ler Romanos 5, 3 ao 5 para você, que para mim é muito importante aqui. Eu vou começar a ler na mensagem, vou começar a ler do primeiro. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Mas ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós. E nos achamos no lugar que Ele queria que nós estivéssemos. Perante a graça e a glória de Deus na presença dEle, expressando o nosso louvor. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor mesmo que estejamos cheios de problemas. Porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. Os problemas podem desenvolver em nós paciência. E como a paciência, por sua vez, forja o aço. Forja o aço temperado da virtude. O processo da forja. E quando a gente fala do aço, a gente está falando aqui também de caráter. Então, quando você bota o seu caráter, Deus passa o seu caráter no fogo, em cima de provações, em cima de problemas, desafios, doenças, você está sendo forjado, e como o pai do filho do menino endemoniado, ele jogava no fogo e jogava na água para matá-lo, mas se nós estivermos com o Senhor, a cada vez que o processo da têmpera vai sendo feito, mais você fica forte, mais você fica resiliente, mais você fica duro. E esse processo da forja é maravilhoso.
aquece e joga no óleo, aquece e joga na água. E cada vez que vai mudando a temperatura, mais o ferro fica duro, fica forte. Por sua vez, forja o aço temperado da virtude. Nossos princípios, os nossos valores, a nossa moralidade, a nossa fé, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. O que Deus pretende fazer. Porque nada te tira mais do foco. Você passou pelo fogo, você passou pela água, e você está mais forte. Você está mais duro. Mais forte, mais duro. Quanto ao que Deus pretende fazer, deste modo passamos, repita comigo, a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. Agora eu tenho esperança. E agora eu mantenho a minha expectativa no Senhor, porque eu não vou ser enganado, jamais se sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas, olha aqui, presta atenção. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre nossa vida. Por meio do Espírito Santo. Você não tem nem todas as vasilhas que são necessárias para reter, para encher aquilo que o Espírito Santo faz na sua vida. Deus, Ele está falando para nós que mesmo eu passando pelas tribulações, essas tribulações, elas nos mantêm fortes e geram perseverança, gera resiliência em cada um de nós. A identidade e o propósito, o convertido encontra uma nova base de identidade que não depende mais das circunstâncias externas. Uma pessoa forjada em Deus, uma pessoa que tem uma identidade forte, uma pessoa convertida, ela não baseia os seus resultados em coisas boas ou ruins, notícias boas ou ruins. Eu não vou me mover por causa de sucesso ou fracasso financeiro. O que gera, muitas vezes, quando você é um convencido, você gera uma instabilidade emocional, porque você construiu a sua identidade naquilo que você tem ou naquilo que você faz. E o Senhor está falando, o convertido constrói a identidade naquilo que você é em Jesus. Não é o que você tem e nem o que você faz, mas aquilo que você já é. Aqui, a têmpera é um tratamento térmico na metalurgia que aumenta significativamente a dureza, a resiliência, o desgaste e a durabilidade do aço. Eu gosto muito disso. E o Senhor fala isso para nós. A paciência e a perseverança são virtudes complementares, essenciais para superar todos os desafios e atingir tudo aquilo que você está buscando no Senhor. E o que o Senhor está nos mostrando? Você precisa ter de paciência e a capacidade de esperar o tempo certo. Você precisa ter perseverança, a firmeza e a força de vontade para continuar uma tarefa difícil por um longo período sem desanimar. A perseverar é ajustar os planos para alcançar o objetivo, enquanto a teimosia é repetir o mesmo erro sem a flexibilidade. Vou repetir para você. Perseverar é ajustar planos para alcançar o objetivo. Perseverar é você ajustar os planos para alcançar o objetivo. Se você não ajusta, você vai cair no fracasso. O processo com Deus é um processo de crescimento, é um processo de lapidação, é um processo de fogo. E todas as vezes que o Senhor nos revela algo, o Senhor está nos mostrando. Acerta isso agora, para eu te levar para um outro patamar, para um outro nível. E você precisa acertar.
Porque aí vai te gerar a conquista do seu objetivo. Mas se você for arrogante, viver uma religião e praticar uma teimosia, você vai repetir os mesmos erros, porque você não é flexível à vontade de Deus. A importância das virtudes na vida do cristão é essencial para ter fé, suportar provações e aguardar a promessa com exemplos, como nós lemos Jó, um grande exemplo, Davi, José e tantos outros. Começar é de todos, perseverar é de santos. Destaca que a verdadeira fidelidade é o triunfo, não depende das circunstâncias. Eu penso assim, que Deus, Ele está nos mostrando aqui hoje, que tem coisas que nós passaremos, como o próprio Pedro foi informado, foi avisado antecipadamente. Olha, somente na dor você vai conhecer quem é o Pedro. No momento que Pedro chegou ali, no meio de toda aquela situação, uma criada chegou e perguntou: você não é aquele que estava junto com Jesus? Ele disse: não sei o que você está falando. Aí chegou outro: mas você não é aquele, é ele mesmo, é ele que estava lá com o Galileu. Não conheço esse homem. Depois mais um perguntou e ele falou: não conheço esse homem. A Bíblia diz que naquele momento o galo cantou. E ele viu quem ele era ele. E ele foi chorar amargamente. É aquele choro da alma. Que ele viu quem era o Pedro. Não era a pessoa que ele achou que era. Mas ele não desistiu. Ali não era o fim, ali era o começo de Pedro. E era a morte de Simão. Passe por tudo. E somente peça para Deus, fortaleça a sua fé. E quando você se converter, agora vai e fortaleça os seus irmãos. Fortaleça os seus irmãos. Porque o diabo vai e ele pode peneirar. Ele é um instrumento. Ele é o cachorro da coleira de Deus. Ele vai, se Deus permitir, ele vai fazer. Isso vem para nos mostrar e nos deixar mais forte. E para que nossa fé não desfaleça. Então mantenha o seu foco, mantenha a sua fé no lugar aonde ela deve estar, na rocha. Porque você é Pedro, você é pedra. Você é Pedro, você é pedra. E sobre o qual Deus edificará uma igreja tão exuberante que nem as portas do inferno resistirão a você. E não é só isso. Você já tem, sendo pedra, o acesso total ao reino dos céus, ao reino de Deus. Livre e total. E você já tem as chaves que abrem qualquer porta. E você já tem um sim na terra e vai ter um sim no céu, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Talvez você construiu uma fé baseada em exemplos fracassados ou pregações antibíblicas. E hoje, muitas palavras que eu trouxe aqui, e eu queria trazer muito mais para você, está confrontando as suas verdades. E eu gosto muito disso, quando confronta as suas verdades. Tudo que eu falei aqui eu posso provar. Tudo que você acredita, você pode provar. Eu creio no que Deus está falando aqui hoje. Porque depois de toda aquela desgraça, aquela situação difícil que Pedro viveu, os discípulos viveram, no momento que Cristo ressuscitou, ele disse: diga a Pedro, meus discípulos. O Senhor se lembrou de Pedro. O Senhor se lembrou de Pedro. Porque ele sabia que era necessário ele passar por muitas coisas. Da mesma forma que foi necessário o Senhor passar por tantos lugares.
Da mesma forma que foi necessário o Senhor ir à cruz, ser humilhado, morrer por nós e ressuscitar no terceiro dia. Foi necessário, tem coisas que são necessárias. Confie no Senhor e aguarde o tempo certo e passe pelos processos, porque tudo é necessário, não é desnecessário, tudo é necessário. E tem pessoas que não entendem isso. Passe por o que é necessário, porque tem um motivo e tem um porquê. E no final, você sairá mais forte. Uma pessoa mais convicta. Uma pessoa mais determinada. Sabe, eu não tenho tempo, mas eu preciso falar esse versículo para você. Olha, eu estava hoje lendo ali à tarde, Atos 13, 14. Quando você lê Atos 13 e 14, eu quero que você se foque só em um ponto aqui. Aqui começa a comunidade em Antioquia, era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres. Barnabé, Simão, também chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes, Saulo. Um dia, enquanto adorava a Deus, também estavam jejuando, enquanto esperavam por orientação. O Espírito Santo disse: comissionem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem. Enquanto estavam jejuando e esperavam, repita comigo, esperavam por orientação. O Espírito Santo disse: comissionem Barnabé e Saulo para uma obra que determinei que fizessem. Aqui você vai vendo todo o processo, ele passando, sendo guiado pelo Espírito, indo para outras cidades, pegou um navio para Chipre, viajaram para a ilha em Pafós, e ali você vai indo, e vai contando aqui, ele vai passando por todo um processo. Eu quero ir aqui para o final. Quando você pega aqui, ó, no sábado seguinte, praticamente a cidade inteira foi para ouvir a palavra de Deus. Vendo a multidão, alguns judeus roeram de inveja, começaram a fazer oposição a Paulo, contradizendo tudo o que ele dizia. Mas Paulo e Barnabé ficaram firmes e declararam: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês, judeus. Mas como vocês não querem nada com ela, deixando claro que não abrem o coração para a vida eterna, a porta está aberta aos de fora. Vamos prosseguir neste caminho, obedecendo a ordem de Deus. Eu estabeleci como luz as nações, você proclamará salvação aos quatro ventos e pelos 7 mares. Quando os de fora, isto é, os não-judeus, quantos de fora, os não-judeus, ouviram isso, mal se seguravam de tanta alegria, enquanto estavam destinados à vida eterna. Eles honraram a palavra de Deus. Alguns dos judeus, agora nos 50, alguns dos judeus convenceram as mulheres mais respeitadas e os homens de alta posição da cidade de que o agradável estilo de vida deles estava ameaçado. Alarmados, forçaram Paulo e Barnabé a sair da cidade. Os 2 discípulos deram os ombros e foram para a cidade seguinte, Icônio. Estavam felizes, transbordantes de alegria e do Espírito. Eles saíram ali de Antioquia. Aí você vai no 14. E a Bíblia diz aqui no Atos 14, quando chegaram a Icônio, procuraram a sinagoga como sempre faziam e pregavam ao povo a mensagem. A mensagem convenceu judeus e não judeus, e não foi pouca gente. Mas os judeus descrentes começaram a difamar Paulo e Barnabé, semeando desconfiança e suspeita na mente do povo. Os dois apóstolos ficaram ali um tempo.
falando aberta e confiantemente manifestando os dons de Deus, que confiaram a obra de Deus com os milagres e maravilhas. No entanto, a opinião pública dividiu, alguns ficaram do lado de judeus e outros defendiam os que os apóstolos, um dia depois de saber que um grupo formado por judeus e não judeus haviam sido organizado para linchá-los, Paulo e Barnabé fugiram para as cidades próximas da Licaônia, Listra, Derbe e região. Ali prosseguiram anunciando a mensagem, presta atenção, saíram de Antioquia, saíram de Icônio agora. Em Listra havia um homem que não podia andar, vivia sentado, pois era aleijado desde que nascera. O aleijado estava entre os que ouviam a palavra, os que ouviam Paulo falar. Olhando nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer. Então disse bem alto para que todos ouvissem: ponham-se de pé. O homem levantou-se e começou a pular e a andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. E essa palavra é maravilhosa, maravilhosa, e eu declaro isso na sua vida. Quando viu o milagre, a multidão gritou entusiasmada no dialeto licaônico: os deuses desceram a nós, estes homens são deuses. Para eles, Barnabé era Zeus, Paulo Hermes, o mensageiro dos deuses, pois era Paulo quem falava. O sacerdote do santuário de Zeus organizou uma procissão com bois enfeitados e o povo em fila caminhando para os portões, prontos para o ritual de sacrifício. Quando Barnabé e Paulo perceberam o que estava acontecendo, trataram logo de impedi-los, sacudindo os braços, interromperam a procissão, dizendo: o que é isso? O que pensam que estão fazendo? Não somos deuses, somos homens como vocês. Estamos aqui para trazer a mensagem, para convencê-los a abandonar essas superstições e abraçar o Deus vivo. O Deus que nos fez e tudo mais, céu, terra, mar e tudo que neles há. Nas gerações antes de nós, permitiu que cada povo seguisse o caminho e por assim vai. Eu quero chegar aqui mais um pouquinho mais para baixo aqui. Agora, presta atenção. Analisa a palavra que eu falei hoje. E lembra o que nós estamos falando sucessivamente. E eu falei isso muito a semana passada. Você não pode sair da onde Deus te coloca. Você precisa ficar. E mesmo se alguma situação te tira, você precisa voltar. Porque se você não completa a obra no lugar, ele saiu por pressão, por influências daquelas mulheres e daqueles homens de alta posição de Antioquia. Eles descobriram que em Icônio eles iriam ser linchados, eles saíram e agora eles estavam em Licaônia. E olha o que acontece agora. Logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se revoltar contra eles. Eles sussurraram Paulo até deixá-lo, eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente. Para mim é tudo tudo tem sentido. Ali a obra não tinha acabado. Mas Deus estava mostrando também que outras coisas também que nós vemos aqui. A situação foi até eles. O problema foi até eles. E a situação veio para influenciar uma outra situação. E agora eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente. Arrastaram-no para fora da cidade. Arrastaram para fora da cidade. Pensando que estivesse morto, e deixaram ali,
Quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo Paulo estava, ele voltou a si, presta atenção, que ele não tinha feito até então assim. Ele voltou a si, se levantou e retornou para a cidade. É a única cidade que ele tinha retornado ali, naquele momento. Mas no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Olha aqui, ó. Depois de proclamar a mensagem em Derbe e estabelecer um bom grupo de discípulos, eles refizeram um caminho até Listra e depois até Icônio e em seguida, aonde? Antioquia. Ao caminho de volta, encorajando os discípulos e exortando a prosseguir na fé. Fortalecendo os discípulos, encorajando, fortalecendo os discípulos. Fortalecendo e voltando para o lugar onde tentavam matar ele. Por quê? Porque a obra não tinha acabado aí. Exortando e prosseguindo a prosseguir na fé e a não desistir. Também deixaram claro para todos que não seria fácil. Todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Todos enfrentaremos tempos difíceis. Mas você não pode desfalecer na fé. Paulo e Barnabé escolheram líderes em cada igreja. Depois de orar e jejuar, consagraram os novos líderes ao Senhor, a quem havia confiado a própria vida. Fizeram o caminho, repita comigo, fizeram o caminho de volta, sempre trabalhando. Por fim, chegaram a Atália e embarcaram num navio de volta para Antioquia, onde tudo havia começado. Tinham sido enviados pela graça de Deus e agora estavam salvos em casa, pela graça de Deus, depois de fazer um excelente trabalho. Na chegada, reuniram a igreja e apresentaram um relatório da viagem. Contaram os detalhes como Deus nos tinha usado para escancarar a porta da fé, para que gente de todas as nações pudesse entrar. Ficaram um tempo ali, ainda na versão mensagem. Na versão NVI, no 14:26, de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Se nós não decidirmos ser Pedro, se nós não decidirmos ser guiados pelo Espírito Santo e sermos pessoas resilientes, nós não iremos completar essa obra. Não dá. Porque Deus, ele tem um motivo para todas as coisas. Ele havia saído de Antioquia, havia saído de Icônio, ele estava em Licaônia, e aí agora os judeus de Antioquia e de Icônio foi até a cidade onde eles estavam, influenciaram e arrebentaram Paulo. Jogaram para fora da cidade ao ponto que eles achavam que ele estava morto. Ele se levantou e entrou na cidade novamente. Uma pessoa convencida nunca faria isso. Uma pessoa convertida vai voltar e vai fazer o caminho de volta, e seja quantas vezes for, nada e ninguém vai abalar a sua fé, vai te aprisionar. Você não está num propósito para a sua vida. Pedro ainda estava muito cheio de si, ele não se conhecia. Mas no momento que tudo aconteceu, Pedro se levantou de uma maneira que até a sua sombra curava. As pessoas viam a autoridade em Pedro. E ainda aquele homem se levantando, vocês negaram o Santo Cristo. Decida hoje
ser Pedro, não ser mais oscilante. Conheça o Senhor de uma maneira revelada e se aprofunde em Deus todos os dias. E mesmo se Ele vai lá mandar você voltar para a cidade aonde te ameaçaram, te machucaram, você vai voltar quantas vezes for preciso. Porque desobedecer a Deus é muito pior que morte. Viver a Cristo, morrer a lucro. Você precisa entender que eu estou, e você precisa entender e precisa acreditar e precisa praticar. Eu estou nas mãos de Deus e aonde Ele quiser me levar, Ele vai levar. Deixa Deus te levar. Não importa aonde for. Não importa o que acontecer. Importa é que você é Pedro. Você não é mais Simão. Você não é oscilante. Você não vai mais se intimidar por nada e nem por ninguém. Deus está falando aqui com Pedros. Deus está chamando você para morrer para o mundo, mas viver para Cristo. Chega de mente dividida. Chega de uma vida dividida. Saia desse lugar. Saia desse lugar pequeno. E coloque a Deus em primeiro lugar. Faça aquilo que Ele está direcionando você a fazer. Porque vai dar certo. Vá para os lugares aonde Ele está mandando você ir. Porque os lugares aonde Ele está indo, parece que não tem sentido, mas Ele está agora ungindo presbíteros, Ele está ungindo novos discípulos. A obra está virando um grande testemunho. Está edificando muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo curadas. Muitas pessoas estão sendo livres. Você é um instrumento nas mãos de Deus. E aonde Ele te mandar, aonde Ele te enviar, Ele vai sustentar. Ele vai pagar. Ele vai te proteger. Eu acredito nisso. Eu convido você a pegar o seu propósito e aquilo que representa a sua vida financeira, para nós estarmos orando neste momento. E eu quero que, da mesma forma que Paulo era conduzido, Pedro, ele tinha a revelação. Ele até sabia quem era, mas ele não estava ainda apto para sentir dor por aquilo. Quando nós chegamos no Senhor, nós enxergamos o amor, que é um amor muito grande. Ele toma a nossa vida. Mas o amor não é sentimento, é atitude. Deus te chama para ter atitudes e mostrando para todos que você realmente ama Deus. Pare de ser oscilante. Pare de ser Simão. Não mais se intimide por pressões, por doenças, por ameaças, por familiares. Não fique procurando uma nova doutrina. Para de perder tempo. O que tem aberto hoje? Cadê o povo? Cadê as pessoas que eram para estar aqui? O que está acontecendo? Mas eu vejo sempre por dois lados. Você está aqui. E o que Deus preparou para você no dia de hoje, Ele vai fazer. Porque nada, a sua decisão não é baseada em conforto. A sua decisão não é baseada em feriado. A sua decisão é baseada em propósitos. Eu quero convidar você a vir aqui na frente para nós estarmos orando juntos. Pegue o seu propósito e pegue aquilo que representa a sua vida financeira. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Você não sairá daqui do mesmo jeito que você entrou. Tudo aquilo que tinha poder sobre você não tem mais. Você não é Simão. Você não é uma pessoa covarde, oscilante, procrastinadora.
Você não é uma pessoa egoísta, você não é uma pessoa avarenta. Não, hoje Simão morre e Pedro nasce. Você vai confiar no que Deus está falando para você hoje. E você, se for necessário, vai voltar para Antioquia, vai voltar para Icônio. Você não sei onde Ele vai te mandar. Mesmo se você for surrado, você vai se levantar e vai voltar para a cidade, e vai passar a noite ali, e no outro dia você vai voltar com uma fé, como um novo, como um homem convertido. Depois que você se converter, fortaleça os seus irmãos. E Deus está dizendo para você: pare de viver para você, pare de viver uma vida egoísta, hedonista. Deus te chamou para ser um instrumento nas mãos dEle. E hoje você precisa tomar essa decisão. Hoje eu deixo Simão e hoje estou voltando como Pedro. A rocha pode edificar, pode edificar. Eu vou aguentar esta pressão. Pode construir a tua igreja, pode me usar, Senhor. Eu vou resistir às pressões. Diga ao Senhor: eu resistirei às pressões, eu resistirei às pressões, eu resistirei às pressões. Chega de ser fraco, não vai mais ser essa pessoa oscilante. Hoje você está vendo Deus mudar o seu caráter, está fortalecendo o seu caráter. Hoje a forja, o aço está sendo forjado na têmpera, e todos verão as virtudes que vêm do Espírito Santo. Os seus problemas não estão aí para te derrubar, mas para te fortalecer. Pode parecer que você não vai conseguir. Eu falo para você, mesmo se você está como uma pessoa surrada, jogada para fora da cidade, você vai se levantar e você vai voltar mais forte do que nunca. Ninguém vai roubar o seu propósito. Você não é uma pessoa guiada por propostas, por pressões. Você não vai aceitar viver uma vida pequena, sem resultados, sem construções. Você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa determinada. Você é uma pessoa ungida por Deus, escolhida por Deus. Deus fará um convertido, um homem poderoso, uma mulher forte, que será um instrumento nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Não importa o que você fez até hoje, importa o que você fará a partir de hoje. Veja o Senhor apagando o seu passado, apagando a sua memória. Isso não vai mais mexer nas suas emoções. A partir de hoje, toda essa culpa que você carregava está caindo por terra hoje. Você não vai mais viver uma vida culpada, pesada. Porque se tudo isso te trouxe até aqui, se tudo isso te forjou até esse momento, é que Deus quer levantar, é que Deus quer abençoar, é que Deus quer derramar, é que Deus está forjando aqui você. Você é aço, aço forjado, vai passar pelo fogo e todos verão as obras que foram reveladas, serão reveladas através da sua vida. Diga ao Senhor o que realmente é importante para você. A partir de hoje,
você vai enxergar Cristo como Simão disse a Jesus: o Senhor é Cristo. Muitos aqui ainda enxergam, infelizmente muitos enxergam Cristo como João Batista, como Elias, como Jeremias, homens limitados. Outros até sabem que é o Filho do Deus Altíssimo, mas não enxergam como Ele é o Cristo e é ungido, é o Messias. Hoje você vai estabelecer no seu coração que Jesus na sua vida é Cristo, é o Messias e é o Filho do Deus Altíssimo, é o Filho do Deus vivo, é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus, é o que pode mudar qualquer coisa, é o eu sou, ou eu sou, é o que você está buscando hoje, e você vai acreditar. Deus te trouxe aqui para forjar o seu caráter, e que a partir de hoje, você vai confiar em Deus, e você vai permanecer no escuro, nas situações que Deus te colocar. Você não acenderá suas próprias tochas, você não vai colocar a mão nos tratamentos de Deus, você vai aguardar o tempo certo. Você vai aguardar o tempo certo, porque no tempo certo Ele vai te tirar, no tempo certo Ele vai te moldar, no tempo certo Ele vai te lapidar, te levantar, te abençoar. É no tempo certo, não é no seu tempo, porque por nós queremos agora, mas não é por nós. Isso que é o bom, é que as tribulações estão gerando perseverança. A prova das tribulações, a prova das situações que chegam na nossa vida, está nos gerando força, está aumentando a nossa confiança, a nossa consistência, resistência, o nosso continuismo, a nossa perseverança, a nossa resiliência. Meu Deus, eu oro, meu Pai, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. E eu quero neste momento quebrar todo laço, todo demônio que se levantou e até hoje tinha poder sobre essa pessoa, colocando essas mentiras, fazendo que ela acreditasse que ela é fraca, que ela é uma pessoa oscilante, sempre fazendo ela pender para o erro, sempre induzindo ela ao fracasso, aos desejos. Eu ordeno agora este espírito maldito, que até hoje tinha poder sobre ela, palavras que foram lançadas, enviadas, declarações, maldições, que foram liberadas contra a sua vida desde o ventre da tua mãe. Eu quero ordenar agora: pega tudo que é teu, maldito, essa influência, estas palavras, estes nomes, essas palavras que taxaram você por uma vida que construiu seu caráter distorcido, oscilante, instável, essas mentiras que teve poder sobre você até hoje. Eu quero ordenar agora, aonde você estiver na vida, na casa, na família, você que está roubando o ânimo, a força, você que está enfraquecendo, desanimando esta pessoa, eu ordeno agora: pega tudo que é teu, em o nome de Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a partir de hoje, você é uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, uma pessoa resistente, uma pessoa consistente. Você é uma fortaleza, você é um convertido. A partir de hoje, nada e nem ninguém vai tirar você do teu propósito. Hoje Simão morre, Pedro nasce.
As oscilações, as instabilidades não fazem mais parte de você. Você está hoje fincando as suas estacas neste lugar, e eu quero que você fale isso para Deus. Que hoje você faz um voto com Ele, que você está fincando verdadeiramente as suas estacas nessa igreja. Porque não adianta você dizer e falar: eu sou daqui, mas não estou. Eu valorizo, mas não estou. Eu vou estar fincado no lugar onde Deus me plantou. Eu estarei aqui sendo forjado. Eu estarei aqui sendo lapidado, ensinado, fortalecido. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Eu quero consagrar os seus propósitos e declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados. Eu abençoo a sua vida. Receba aquilo que você veio buscar. Receba todas as promessas, todas as declarações, todas as liberações sobre a sua vida. Eu declaro você recebendo aquilo que você veio buscar. Eu declaro respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições. Eu declaro que toda esterilidade, toda infertilidade já caiu por terra. Meu Deus, esses problemas não existem mais, essas situações não existem mais. A partir de hoje, meu Pai, esta pessoa se levanta com força, com poder, mesmo depois, meu Deus, dessas situações, desta surra, meu Pai, destes problemas que até hoje roubou a vida dela, roubou a família dela, roubou o destino dela. Eu declaro, meu Pai, que hoje, Senhor, ela se fortalece. Hoje, meu Deus, ela se fortalece e ela voltará aonde tentaram tirar, aonde tentaram empurrar, aonde tentaram humilhar, aonde tentaram envergonhar. Hoje ela se levanta com força, com poder, e desta forja este caráter está sendo fortalecido. Eu declaro, meu Pai, esse caráter sendo forjado na têmpora de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro os seus propósitos. Eu declaro, meu Deus, cada palavra que foi liberada já foi, meu Deus, realizada, concretizada, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, a cada propósito, a cada pedido, aquilo, meu Pai, que representa a vida financeira, aquilo, meu Pai, que representa projetos grandes, projetos poderosos, projetos de Deus na vida deles. Eu abençoo a sua vida. Receba aquilo que você veio buscar, receba aquilo que você veio buscar, receba as promessas, as vitórias, as definições. Eu declaro você sendo respondido hoje. Eu declaro respostas e definições da sua vida. Receba respostas e definições, receba respostas e definições da sua vida. Eu abençoo os seus projetos, eu abençoo todos os seus projetos, todos os seus sonhos, tudo aquilo que você está apresentando a Deus. Eu creio em respostas e definições. Eu creio em respostas e definições. Eu creio em respostas e definições. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, a igreja. Eu abençoo, meu Deus, a obra das mãos. Eu declaro, meu Pai, que essas mãos vão construir, vão gerar, vão edificar, vão solucionar. Eu declaro um povo fortalecido, um povo forte, um povo resiliente, um povo valente, um povo resistente, um povo continuista, um povo perseverante, um povo determinado, um povo, meu Deus, cheio do Espírito Santo. Eu abençoo seus propósitos. Eu declaro tudo aquilo que você escreveu, sendo materializado, sendo concretizado, sendo realizado, sendo materializado. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, os propósitos liberados, autorizados. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo, Senhor, vivendo todas as promessas, aquilo que você veio buscar. Receba as promessas,
portas. Receba e veja as portas que estavam fechadas sendo abertas, portas que estavam fechadas sendo abertas, portas que estavam fechadas sendo abertas. Eu declaro a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus, acesso livre total ao reino de Deus, livre total ao reino de Deus. Eu declaro acesso livre total ao reino de Deus. Receba o acesso livre e total. A partir de hoje você se fortalece. A partir de hoje você não é mais Simão, você é Pedro, você é Pedro, você é Pedro, em nome de Jesus. Meu Deus, a partir de hoje, meu Pai, o caráter está sendo forjado, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, não haverá mais oscilações, não haverá mais instabilidades, não haverá mais oscilações, não haverá, meu Pai, mais instabilidades, não haverá mais oscilações, fraquezas, não haverá, meu Pai, mais mente dividida. Eu declaro, meu Pai, um fortalecimento, uma integridade, uma retidão. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, uma graça superior sobre eles, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, a cada propósito. Eu declaro esses propósitos materializados, concretizados, liberados, autorizados, acelerados. Eu declaro, meu Pai, que estes propósitos já se cumpriram na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Pai, eu consagro, meu Deus, a cada painel, meu Deus, a cada pedido, a cada documento, a cada carteira de trabalho, a cada diagnóstico, meu Pai, que hoje, meu Deus, parece algo impossível, uma situação irreversível, meu Deus, a partir de hoje caia por terra. Caia por terra hoje, esta barreira, este muro, estas travas, estes bloqueios, caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, um fortalecimento. 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 Eu abençoo, meu Deus, eu consagro, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um que está, meu Pai, que estão aqui, meu Pai, nesta segunda-feira. Receba o que você veio buscar, receba o que você veio buscar. Veja a graça, o favor de Deus sendo derramado na tua vida. Veja a graça, o favor de Deus sendo derramado na sua vida. Veja, as escamas estão sendo tiradas. Veja a sua mente não é mais uma mente dividida. Veja que Simão hoje está morrendo, você sendo fortalecido, sendo cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, eu consagro o nosso povo, eu consagro, meu Pai, essa segunda-feira. Eu declaro respostas e definições, seja totalmente respondido. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a planta dos teus pés, aonde você tocar, prosperará. Você é um gerador de cura, você gera cura, você soluciona problemas. Aonde você pisar, a atmosfera vai mudar, portas serão abertas. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo com as chaves que estão abrindo todas as portas. Veja as chaves que estão abrindo as portas, veja as chaves. Qual é a porta que hoje você veio buscar? Eu declaro, você vendo estas portas sendo abertas a partir de hoje, as portas já foram abertas, as portas já foram abertas, as portas já foram abertas. Eu declaro que essas portas já foram abertas. Eu não sei qual é a porta, eu não sei qual é o muro, eu não sei qual é esta muralha, esta Jericó na tua vida, mas a partir de hoje elas já caíram por terra. Eu declaro que a partir de hoje elas já caíram por terra, e você hoje começa a enxergar o Pedro, o homem, a rocha que hoje Deus está levantando aqui. Uma pessoa resiliente, uma pessoa consistente, uma pessoa perseverante, uma pessoa determinada, uma pessoa forte. Você é forte, você é resiliente, você é corajoso, você é uma pessoa determinada, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa com sabedoria,
sabedoria, com discernimento, com conhecimento, com entendimento. Eu declaro o fruto do Espírito na tua vida. Eu declaro todos os frutos do Espírito na tua vida. Eu declaro a unção de Bezalel sobre você. Você construindo, você tendo habilidades nas coisas mais difíceis, você tendo fluidez, você tendo o favor de Deus na sua vida. Eu declaro que a partir de hoje você vai cantar em cima da esterilidade. Eu declaro, meu Pai, que tudo aquilo que tinha poder, meu Deus, não tem mais. Cai por terra hoje, Senhor. Nós veremos, meu Pai, um povo se levantando com força, com coragem, meu Deus, com uma visão totalmente construída no Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a igreja. Eu abençoo o nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, o Ministério Mudança de Vida. Eu concordo com cada palavra que saiu da sua boca. Eu concordo com cada declaração. Eu concordo com cada afirmação que você liberou da sua boca no dia de hoje. Eu ligo nesta terra. Eu declaro um sim na terra e um sim no céu na sua vida. A partir de hoje, aquilo que não tinha sim, agora tem. Aquilo que não era algo difícil se tornará fácil. Aquilo que era impossível se tornará possível. Aquilo que era sobrenatural se tornará natural. Aquilo que era algo difícil de acontecer será algo constante na sua vida. Você não passará mais vergonha, você não será mais humilhado a partir de hoje. Você não vai mais ser levado por aprovação, por elogio, nem por crítica. A partir de hoje, Deus te usará para obras maiores. Não é só mais para você. Agora você se levanta. Você que não tinha força, hoje você se levanta para fortalecer outras pessoas. Você que era paralítico, hoje você se levanta para trazer paralíticos para a igreja. Você não podia, agora você pode carregar outras pessoas. Você não conseguia, agora você consegue levar outras pessoas. A partir de hoje, você se levanta para nunca mais cair. Você se levanta para honrar e glorificar o nome de Deus, com um grande propósito. Você tem um grande propósito, e você vai cumprir esse grande propósito, o propósito que Deus já tem com você. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo os seus projetos, eu abençoo os documentos, desde processos judiciais, contratos de compra e venda, nome, lista de clientes. Talvez algum documento, alguma situação que está travada na justiça, talvez fotos de familiares que você trouxe aqui. Eu não sei, mas eu declaro que essa situação já foi revertida. E você contará grandes testemunhos a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você agradeça o Senhor, mas agradeça o Senhor não pelas coisas que virão, mas as coisas que você já tem. Lembre que Deus está procurando pessoas que já enxerga e vê aquilo que já tem. Agradeça por estar na igreja. Agradeça por não ter dado lugar ao cansaço, ao comodismo, à preguiça, à oscilação, à instabilidade. Obrigado, Senhor, por ter me sustentado até aqui. Obrigado, Senhor, por ter me trazido até aqui. Obrigado pela essa palavra. Obrigado por esta igreja. Obrigado, meu Pai, por estar aqui. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Obrigado por aquilo que eu já recebi. Obrigado por aquilo que eu já tenho. E obrigado, meu Deus, por aquilo que eu terei ainda no Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, meu Pai. Nós concordamos com cada palavra, com cada declaração, com cada projeto, com cada propósito, com cada pedido. Eu declaro materializado, concretizado, realizado, liberado, autorizado, acelerado. Eu abençoo a sua vida, e a partir de hoje todas as doenças foram derrubadas, todas as dívidas foram sanadas. Eu
Eu declaro familiares serão convertidos. Eu declaro que um povo oscilante será fortalecido. Eu declaro que aqueles, meu Deus, que não tinham propósitos, terão propósitos. Aqueles, meu Pai, que estavam contaminados, meu Pai, com este mundo, com esta nojeira, o Senhor resgatará e dará luz, em o nome do Senhor Jesus. E eu creio, na melhor semana, no melhor mês das nossas vidas, eu creio, meu Deus, daqui uma semana, Senhor, nós faremos 30 anos deste ministério. Daqui 7 dias, meu Deus, e essa construção levou muito tempo. E eu sei que cada situação forjou as pessoas, forjou a bispa. E é para mostrar, Senhor, e é para nos ensinar que aquele que o Senhor levanta, homem nenhum pode derrubar. É homem nenhum, meu Pai, pode tirar. É que ela, meu Pai, seja fortalecida cada dia mais, que receba mais graça, mais visão e mais poder, e que faça muito mais, meu Deus, agora do que nunca fez até então. Meu Pai, que seja multiplicado as obras em 100 vezes, meu Deus, tudo que foi feito até hoje, e que nós venhamos ver explosões no Ministério Mudança de Vida, em nome do Senhor Jesus, e na vida do nosso povo, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos demais, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.